Gente, o negócio é o seguinte, tô com duas convidadas queridíssimas, vou sentar aqui, bem-vindas, que coisa boa, falar desse assunto. Ai, é um assunto super importante que marcou um momento da minha vida também, porque eu tive queda de cabelo e eu acho que a gente tem que estar, assim, sempre atento às informações e às dicas que vocês vão dar hoje, porque a gente não sabe se pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. Principalmente quando chega aí com o público feminino, que a gente sabe o quanto isso para a mulher é importante. Então, com a gente hoje, um time completo, hein? Doutora Carla Bortolotto, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, sempre um querida. prazer É dermatologista. E a psicóloga Lisandra Arita, mais uma vez, bem-vinda. Prazer tê-las aqui. Bom, para a gente começar, eu vou começar, claro, te perguntando a respeito, hoje, em consultório, porque a gente sabe que tem alguns tipos de queda de cabelo e algumas até de origem genética. Só que, não sei se eu estou certa ou estou errada, mas o que eu observo é que as queixas que chegam pra gente das meninas e tal, são meninas jovens, na fase dos seus 30 anos, 35 anos, que não deveriam estar passando por um problema como esse, porque não tem fundo genético, mas acabam tendo uma queda de cabelo grave. É isso que tem acontecido nos consultórios? Carol, eu acho que essa pauta ela é muito importante porque além dela ser para orientar, ela vai esclarecer e deixar para a gente uma nova estatística. Hoje em dia a gente tem descoberto, estava conversando com a Lisandra sobre isso. Hoje em dia, de 10 pacientes que vão no consultório, em média 8 se queixam de queda de cabelo. Isso é muita gente. E não é só uma queda de cabelo, como você disse, se ela é por uma doença autoimune ou uma cauda de queda de cabelo genética. Eu acho que todo mundo que você conversa hoje, todas as mulheres, elas comentam, hoje eu tô com queda de cabelo. É muito comum, é muito comum. E eu acho que o principal que a gente pode tentar oferecer para o paciente é a atenção nessa queixa. Tá. Porque antigamente a gente não tinha tantos estudos, a gente não tinha tanto conhecimento na área de queda de cabelo. Hoje em dia a gente tem descoberto novas causas, a gente tem como métodos diagnósticos e tem também como tratamento eficaz. Então, hoje o que você destacaria de causa que tem chamado a atenção e que foi aí recém-descoberto? Pois é, as causas, existe uma causa de queda de cabelo, que é uma causa cicatricial, que é uma doença inflamatória, que é um tipo de queda de cabelo que as mulheres se queixam de perda de queda de cabelo apenas na região central. É na parte da franjinha aqui, assim, na frente. Aqui. Você, na verdade, você aumenta a região frontal, então é como se você aumentasse a testa. Uhum. E a pessoa não percebe tanto porque ela não vê a queda no dia a dia, no banheiro, ao lavar, então ela tem aquela queda mais centralizada. E o que eu percebo no consultório é que não é a paciente, são os conhecidos que falam, o que está acontecendo? Você está aumentando a sua testa? Então, é um tipo de queda de cabelo nova, chamada alopecia frontal fibrosante, que no passado a gente não sabia muito dela, tinha uma porcentagem mínima e hoje em dia a gente está cada vez mais fazendo novos diagnósticos. E ela também está ligada a estresse e essa parte hormonal? Pois é, a causa dela a gente ainda não tem o conhecimento, mas sim está ligada ao nosso estilo de vida, à nossa qualidade de vida, que cada vez mais a gente está perdendo e deixando de lado a nossa saúde e com certeza tem sim ligação. Tá aí, é o lado, é o estresse da coisa. A gente tem inclusive um vídeo para mostrar. Antes eu vou só te perguntar assim, um start da história. Porque você como psicóloga está aqui para dar dicas, inclusive, para quem está passando pelo problema, ainda não tem o diagnóstico, mas já está aflita, já está naquela situação de aflição que olha no espelho e fala, cada vez que mexe, sai na mão o cabelo, esse tipo de situação. Pânico. Quem tem a queda sabe, né? É pânico. É pânico. Qual é, assim, porque é muito difícil você falar assim, mantenha a calma. Não consegue. Mantenha a calma. O que você diria nesse primeiro momento, que é o momento que a pessoa percebe e começa a se preocupar com a história? Eu acho que é um tratamento multidisciplinar, estava conversando com a doutora Carla, que tem que cuidar sim desse emocional, porque está ligado ao estresse, ansiedade, tomada de decisão.
A mulher hoje, ela quer ser perfeita, né? E antes ela era só dona de casa, hoje não, ela quer ser perfeita no trabalho, ela quer ser perfeita como mãe, ela quer ser perfeita como esposa. E aí esse multitarefas não está tão simples assim, ela está se sobrecarregando. Quanto mais cobrança, mais estresse vai gerar e mais vai cair, doutora. Tô certa ou tô errada? Vira um ciclo vicioso, né? A queda de cabelo. Imagina, você está em casa, você vai lavar seu cabelo, você no banheiro, você faz aquele novelo, você fala, meu Deus, eu vou ficar careca? Se você não consegue ir atrás de uma resposta, de um diagnóstico, eu vejo a ansiedade das pacientes quando eu estou fazendo o exame. A gente tenta no exame físico normal, através da dermatoscopia digital, já fazer o diagnóstico. Às vezes é necessário uma biópsia, mas assim, esse tempo de biópsia eu vejo a necessidade. Por quê? Porque a gente já passou por isso. Eu já passei por queda de cabelo. Às vezes por uma deficiência nutricional, às vezes por um estresse. Para o nosso dia a dia, que é o nosso estresse. Mas às vezes é corriqueiro, a gente não percebe. Agora, quando é muito intensa, quando é um negócio marcante, não tem como não perceber, né, gente? Que é o chamado eflúvio telógeno. Aí é outra causa. A queda abrupta dos fios. Tá, do nada. Do nada. A gente tem fases do cabelo, né? Que é a fase anágena, que é a... Vamos colocar no videozinho? Então vamos passar o videozinho. Aliás, gente, quem quiser, vamos fazer o seguinte. Eu sei que tem um monte de gente vivendo um pouco dessa situação, que já mandou previamente aí perguntas pra gente em outros momentos. Se você quiser mandar uma foto, enfim, com alguma coisa que você acha que pode ser uma queda, não sei se a doutora consegue ver claro por uma foto aqui no programa, tá? Mas, de repente, alguma ajuda a gente pode dar. O que for possível, a gente faz. Não precisa se identificar, escreva que você não quer ser identificado. Minha diretora tira e a gente coloca a imagem na tela apenas pra gente orientação. Se de fato você tem que manter a atenção, certo? Então vamos pro nosso videozinho primeiro e a gente espera as fotinhos quem quiser, tá bom? Vamos lá. Pois é, esse vídeo ele mostra as 3 fases fisiológicas do cabelo. É a fase de crescimento, que é a chamada anágena, onde a gente tem 95% dos fios nesta fase. Então é o fio que está crescendo, fio bom. Tá. A fase telógena, que é, no caso, essa fase que foi o desprendimento do fio, que é uma média de 10 a 15% da quantidade de fios que eu tenho no couro cabeludo. Então, a gente vai perder mesmo. Então, quando ultrapassa essa quantidade de 10 a 15%, e lembrando que é o mais importante, depende de cada couro cabeludo. Tá. Por exemplo, no meu, 10 a 15% é muito mais do que, às vezes, uma paciente que tem menos fios do que no meu caso. Então, para mim, na minha situação, cair 200 fios por dia pode ser normal. Porque você tem bastante. Porque eu tenho bastante. Agora, se uma paciente perde isso e ela tem menos folículo, aí ela tem que procurar, sim, descobrir essa causa. Tá. Então, aí seria uma doença. E a fase catágena que a gente tem, que é aquela fase onde o fio está em repouso, que é a fase onde ele vai evoluir como se fosse para a perda desse fio. Tá. Perda definitiva. Tá. Então, assim, a gente tem situações do nosso dia a dia e doenças que alteram uma dessas fases. Que são as quedas, a fase. Por exemplo, a paciente que foi submetida a uma quimioterapia ou algum tipo de medicamento, um medicamento muito forte. Existe a queda de cabelo, que a gente chama que é a queda aguda dos fios, que são o eflúvio, que é a queda. Queda de todo o cabelo. De todo o cabelo. Então, essa queda, devido a um medicamento, a uma quimioterapia, a gente denomina de eflúvio anágeno. Tá. Então, ele caiu naquela fase inicial que ele estava mantido, que ele estava lá por 95% dos meus fios estão ali. Tá. Que dura anos, mais de 10 anos. Mas após a quimioterapia, esses fios voltam a crescer. Porém, eles podem vir com uma estrutura diferente. Eles podem vir mais anelados, eles podem vir crespos. Normalmente eles nascem branquinhos e depois vão pigmentando novamente. É como se reiniciasse o ciclo. Mas sim, voltam. Hoje em dia até tem uma técnica boa para evitar, no caso de quimioterapia, touca, né? A touca que você faz. Sabrina Parlatori veio contar da touca no programa especial que a gente fez, né, do Outubro Rosa ano passado. Interessante, é muito bacana. É interessante. Eu acho que é algo que a gente pode...
não deixam, não divulgam muito. A gente até já tentou fazer matéria, mas ainda não Sabe divulgam. Sabe por quê, né, Carol? Porque no Brasil a gente ainda não tem isso disponível no serviço público. Pois é, então então ele é um tratamento, ele é uma prevenção cara. Então, assim, mesmo que seja assim, 15 minutos da aplicação dela, é um tratamento ainda caro, mas existe essa opção, eu acho que vale a pena. E vale falar. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos deixar já uma pergunta do público, estão chegando várias perguntas das meninas, então assim, tanto para a doutora quanto para essa parte emocional que está comprometendo sua qualidade de vida, que você está diminuindo seu desempenho no trabalho, que está te estressando num relacionamento em casa com o marido, com o filho, porque a gente desconta nas outras pessoas. Infelizmente, o ser humano é assim, não é? E hoje você vai dar dica pra gente. Perguntinha do público na tela, olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Adriana, obrigada. O que fazer para melhorar a queda de cabelo por causa do hipotiroidismo? Sempre quando fala dessa parte hormonal aí, vamos combinar? Mulherada tem um monte de problema hormonal, né, doutora? Puxa vida, que coisa, né? Tá tudo bonitinho. De repente, desanda alguma coisa, você faz exame e fala assim, descobri ali, era aquele hormônio. E a gente não fez nada diferente para contribuir para esse desequilíbrio. A gente tem até a acne da mulher adulta. Então, hoje eu tô com uma espinha aqui, que o Sérgio fez tudo para tirar a espinha. E aí? Então, e não é o chocolate. E não é o chocolate, é verdade, não é o chocolate. E às vezes vai para terapia achando que é emocional e às vezes começa no físico. Sim. Né? Então, eu gosto muito de fazer um trabalho multidisciplinar exatamente para isso, porque às vezes a gente tem que descartar todas as possibilidades físicas para saber o que realmente sobrou no emocional. Legal esse trabalho. É muito importante. É porque a gente também tem que enxergar algumas coisas e tem que ter paciência, né? Coisa que também a gente não tem mais no momento. Vamos retomar a perguntinha, então, da nossa telespectadora, na tela. Um beijo mais uma vez, Adriana, obrigada. Então, o que fazer para melhorar a queda de cabelo por causa do hipotiroidismo? Ela possivelmente descobriu um hipotiroidismo e notou, ou ela descobriu por causa da queda, né? Aí foi fazer os exames e descobriu. E aí, doutora? Pois é uma das principais causas de queda de cabelo. E é principal o diagnóstico do eflúvio telógeno. 15% dos quadros de eflúvio telógeno, que é a queda abrupta dos fios, é uma alteração tiroidiana. Puxa. E eu acho que a tireoide, do mesmo jeito do cabelo, ela está passando por hoje uma situação de que quase tudo altera essa parte hormonal da tireoide. Sério? Então, assim, a gente tem descoberto, assim, a maioria das pacientes tem alteração, mesmo que às vezes não laboratorialmente, mas clinicamente. E quando a gente faz o suporte medicamentoso, a paciente volta a melhorar e tem resposta. Então, o hipotireoidismo, tanto a hipofunção da tireoide quanto a hiperfunção dela, ou alguns quadros de processos inflamatórios agudos, chamados as tireoidites, são causas importantes de queda de cabelo. Por que, então, esse desequilíbrio e esse aumento aí de problemas na tireoide? Alimentação, maus hábitos, isso tudo está relacionado? Acho que é o estresse, né? É o estresse, é a nossa alimentação, é a nossa vida. A gente hoje, as mulheres principalmente, voltamos no mercado de trabalho, né? Sim. Então, é tudo isso junto, que antigamente não existia tanto, por isso não existia uma quantidade maior disso. Tá. Mas eu acho que é isso, Carol, é tudo junto, que a gente não tem como pegar o cabelo, tirar ele do couro cabeludo, tratar e voltar ele pro couro cabeludo. Ele então, faz parte assim, do corpo. tem que tratar. Terapia, todas as minhas pacientes, eu oriento. E a gente acaba sendo um pouco também, né? Por escutar, por ouvir. Então, eu acho que a associação e a gente caminhar juntos, porque eu tô ali também para ajudar. A gente tem que ajudar. Com certeza. O caminhar junto, ele é essencial. Vamos colocar a fotinho e aí vocês comentam um pouquinho como lidar com um caso como esse. Mandaram, então, fotos. Não vamos divulgar quem é, né, Gláucia? Certo? Não vamos. Isso mesmo. Na tela, então, chegou essa foto pra gente. Vai entrar 3, 2, 1. Foi. Doutora, então vou começar com você. A gente tem aí são duas pessoas diferentes, certo, Gláucia? A primeira da esquerda e a outra da direita. Então vamos começar com a primeira. É uma quedinha ali que a gente vê um pouquinho mais de couro cabeludo, num desenhinho até assim, uma bolinha, né? Parece que caiu um tufinho. É difícil assim, Carol, fazer um diagnóstico, né? A gente não vai fazer diagnóstico através da foto, até porque eu preciso preciso realizar um exame físico e avaliação, principalmente a anamnese da paciente. Mas ali a gente consegue visualizar que ela está tendo uma rarefação, sim, ou seja, a gente consegue visualizar mais a parte do couro cabeludo. Então isso pode ser, sim, um quadro de queda de cabelo. Tá. Quais são as outras coisas que acompanham para ela estar atenta no dia a dia
E nem sempre, isso é muito importante. Eu acho que o paciente ele tem que perceber, por exemplo, não precisa ser apenas um sinal de que eu tô, assim, o sinal de que eu tô perdendo. Nesse caso, provavelmente, da foto, ela não vê o cabelo cair. Ela percebeu depois de muito tempo que o cabelo ficou ralo. E ela está agora começando a ver essa falha. Então isso você pode demorar 10 anos para perceber essa situação e 10 anos atrapalha muito o nosso tratamento futuro. Tá. Então assim, pega uma foto sua antiga, foto que o cabelo está preso, ou uma foto sua, vê a quantidade, ou percebe, a gente percebe, né? Que a gente vai mudando. Quando eu comecei na televisão há 10 anos, eu tinha acho que 4 vezes mais. Eu acho que o mais importante é a autoestima, né? Então, o que você falaria? Porque, vocês viram, são meninas, né? A gente não viu o rosto e tal, mas deu pra perceber pela sobrancelha, pela pele, coisa e tal. Porque a questão não é só a causa que a gente... É o que muitos aparecem no consultório querendo resolver a causa, mas elas também estão muito preocupadas com a autoestima. A autoestima delas estão lá embaixo, né? Então elas estão preocupadas se as pessoas vão gostar delas, se elas vão ser aceitas, como que vai ser se elas não têm namorados, como que elas vão ser aceitas por esses rapazes. Então é um conflito muito grande de aceitação, de rejeição. Mas nesse período que a pessoa está fazendo uma terapia, uma análise e tendo aí toda a sua ajuda, vamos dizer assim. O mais importante é diminuir a ansiedade. Sem dúvida. Dessa paciente. E é possível? É possível, desde que ela entenda assim, o que é uma ansiedade? Eu falo para as minhas pacientes, elas dão risada. Eu falo assim, olha, se você soubesse tudo o que ia acontecer amanhã e eu te garantisse que amanhã ia acontecer exatamente desse jeito, você teria ansiedade? Ela, não. Quer adivinhar, né? Exatamente. Então, na verdade, é lidar com o que ela sofre por antecipação. Então, ela cria um monstro do dia seguinte, ou dali um mês, ou dali um ano, ou dali alguns minutos, e esse monstro não necessariamente acontece. Puxa vida, você disse tudo. Eu cheguei num ponto que eu apresentava o Best Shop TV aqui na emissora, que as meninas na maquiagem... Nossa, aliás, eles foram maravilhosos. Porque eu chegava, eles sabiam que eu estava super tensa, que eu já estava fazendo o tratamento, mas demora um pouquinho, né? Demora, claro. Não é igual tirar uma mancha da pele. E aí, ninguém encostava no meu cabelo, não deixava ninguém encostar. Eu virava ele pro lado, eu dava um jeito, eu fazia a maquiagem e ninguém encostava no meu... Eu tinha pânico de alguém chegar perto e sentir que estava caindo e perceber, mesmo elas já sabiam, as pessoas sabiam, porque né, trabalham com a gente, dão força, a gente troca esse tipo de coisa, mas ninguém podia encostar no meu cabelo. E para cortar o cabelo, eu falei, não, cortar não, que daí vai cair mais, porque ela vai passar o pente várias vezes e cada vez que ela... Olha, eu cheguei num ponto muito sério, quem trabalhou comigo na época vai se lembrar. Só que depois que você começa a perceber que aquilo... Enfim, você fez o diagnóstico, você começa o tratamento, que é o que a gente vai falar agora. Gente, vai dar resultado. É que a gente quer para ontem o resultado. Então, eu acho que aí o seu trabalho é fundamental, porque atrapalha muito a qualidade de vida. Graças a Deus eu não tinha filho naquela época enfim, não foi um estresse que gerou um estresse para ele, porque senão teria gerado. Claro. Porque eu fiquei bem mal. E é um trabalho que, exatamente, como elas já são muito ansiosas, por isso elas... Né, tem esse estresse, porque se elas não fossem ansiosas, não teriam estresse, por isso que elas querem exatamente para ontem. Então é um trabalho de formiguinha mesmo, para elas entenderem que não vai acontecer em um dia, às vezes não vai acontecer em um mês. E elas aprenderem a lidar com aquela ansiedade e que vai levar um tempo. E esse tempo, às vezes, é necessário, faz parte também da terapia. Depende muito de uma paciente para outra. Às vezes a gente consegue ver um resultado em poucas semanas. Sim. Principalmente da parada da queda, né? Dependendo do início do tratamento, já 2 semanas a paciente parou de cair, doutora. Então já isso dá um gás para a gente continuar o tratamento. Não cresceu, mas já parou de cair. Não, mas já parar de cair é muita coisa. É verdade, que você começa a pegar e nota que já está diferente. Vamos falar um pouquinho dos tratamentos, além desse acompanhamento aí psicológico e emocional, que é importantíssimo. A gente tem videozinho, né, Glaucio? Vamos começar com os videozinhos então, a doutora vai comentando. Vamos falar do laser, olha só que legal. O laser, eu não cheguei a fazer o laser, mas a gente vai começar com o laser, que a gente tem um vídeo bem legal. Vamos colocar na tela. O laser é hoje considerado um padrão ouro aí, ou ele fica no... Hoje a gente está vivendo um boom desse LED, que é uma luz de emissão de iodo.
Ela tem milhares de indicações. No meeting da Academia Americana desse ano, foi o principal comentado nosso queridinho. Então, ele pode ser feito para o cabelo, para a face, para todas as indicações. Para o cabelo, o mais importante é que a gente tem FDA para o tratamento. O que é isso? Tem comprovação científica. Ah, legal. Principalmente para o tipo de queda de cabelo genética. Então, é um tratamento indolor, é um tratamento fácil, com custo acessível e que a gente consegue realizar na clínica. E hoje em dia a gente também tem algumas maneiras de realizar em casa. Tá. Quando a paciente não tem condições de ir para a clínica para realizar o tratamento, ela pode optar por realizar home, que a gente chama, né? O tratamento em casa. Porém, o resultado é diferente. Tá. Hoje em dia tem alguns chapéus, bonés... Ah, é? Tem uma fotinha do boné. Olha que engraçado, que interessante. Mas deve ser caro. Esse não deve é ser barato, caro. não. É caro. Ele tem as luzinhas, gente, de LED. Isso, ele tem as luzinhas de LED, mas apenas um tipo de luz, que é a vermelha. Já Tá. na clínica a gente consegue com um aparelho maior, mais de 700 lâmpadas, Nossa. com 3 tipos de luz, que são a vermelha, a azul e o infravermelho. Tá. Então ele tem um efeito mais potente em cima dessa queda de cabelo. Só que aí te pergunto, se você tem uma paciente ali que ela está num descontrole hormonal, o estresse aumentou a queda e aumentou também esse desequilíbrio hormonal, se ela precisa de um tratamento também específico para reequilibrar esses hormônios, certo? Sim. Não dá para voltar tudo ao normal se vocês não conseguirem recolocar esses hormônios Sim. como deveriam estar para a idade dela. Sim. Mas fazer o laser, mesmo que seja indicado aí para quem tem aquela alopecia, enfim, a parte genética, também ajuda a crescer para diminuir essa ansiedade, ela vê um resultado mais rápido, enquanto os hormônios vão voltando? Eu acho que o essencial é o seguinte, a gente receber a paciente, fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. O tratamento vai depender de cada caso. Tá. Então, o primeiro é um tratamento hormonal, então eu vou pedir também auxílio de um endócrino, se for necessário, auxílio de um ginecologista para me ajudar. Dependendo, ela tem um DIU, eu não consigo mexer, então depende muito de cada caso. Então, é o tratamento que, na maioria das vezes, ele pode ser controle hormonal, medicamento oral, através de várias cápsulas de reposição de vitaminas, elementos essenciais, e a associação do tratamento na clínica, que pode ser o laser, que ele vai depender de cada caso. Às vezes tem situações que não é indicado. Tem casos de queda de cabelo que não são indicadas. E a associação de outros tratamentos, que a gente até acho que vai mostrar o videozinho da aplicação. Tem mais um, então. Vamos colocar esse da aplicação. Então depende muito de cada paciente. Mas esse laser, vamos supor, um tipo de queda de cabelo, a realização da mesoterapia, que é um tratamento que seria a aplicação de alguns nutrientes direto no couro, diluídos, são ingredientes estéreis, direto no couro cabeludo, principalmente para evitar essa perda do fio aguda e fazer o crescimento de novos. Esse laserzinho só que a gente está fazendo associado ao tratamento é porque alguns pacientes, Carol, reclamam de dor. Porque são microperfurações, mesmo que é uma agulha pequena, são microperfurações. Então esse aparelhinho é só um vibrador que troca a sensação do perfurar para a sensação do vibrar. Então tira o processo de dor. Agora, o que você diria também, durante esse processo, tem alguma dica, assim, para a pessoa parar de pensar nisso? Porque quando tem o problema, você só pensa nele, não é, meninas? Você vai acordar, você nem dorme, às vezes você está pensando na queda, você sonha que perdeu mais cabelo à noite, aí você acorda e vai lá ver se perdeu mesmo. Enfim, tem um monte de pesadelo que ronda, isso é porque eu tive um monte de pesadelo na época. Tem dica pra gente fugir, tirar o foco? Tirar o foco, meu Deus, como é que tira o foco? Ai, alguém me ensina. Como é que tira o foco do problema? Então, a primeira coisa, eu acho que assim, a gente precisa aprender a fazer relaxamentos. Então, existe relaxamentos de indução, de hipnose, para você conseguir relaxar e tirar o foco. E a gente diz esses relaxamentos hipnóticos de comandos positivos. Então, em vez de... Porque, no fundo, você passa o dia inteiro assim, ai, meu Deus, caiu o cabelo, ai, meu Deus... Não sei. Então, são vários comandos reforçando no seu inconsciente de coisas ruins. Entendi. Então, a dica é, olha, fica tranquilo. Por mais que seja difícil, a gente diz que o inconsciente aprende de duas maneiras, por emoção e por repetição.
E você, no fundo, fica fazendo o quê por repetição? Ai, tá caindo. Ai, tá ruim. Então, você reforça no seu emocional uma coisa muito ruim. Olha, tá caindo, olha, não vai nascer. E aí, a sensação também não ajuda. Entendi. Tem que mudar... Reprogramar isso no emocional. E respirar, né? Respirar. Isso é muito importante porque algumas situações de pacientes procuram tratamentos psiquiátricos com medicamento. E esses medicamentos podem ter um efeito pior, porque eles podem desencadear queda de cabelo. Puxa vida. Então, assim, a melhor coisa é a gente ter, como a doutora Lisandra está falando, a gente ter esse trabalho mental para ajudar no tratamento. E diminuir a ansiedade. Não dá mais tempo de perguntinha, né, Glaus? Estourei tudo que podia e que não podia. Bom, uma dica minha, já que eu contei a história, que me fez, assim, até ver o resultado de crescer e parar de cair, eu não prendia, porque a tração também ajuda a cair, né, doutor? Então, ficar botando elástico e puxar o cabelo... Quebra, né? Também, né? Aprendi isso. O que eu fazia? Fazia um coquinho, botava uma piranha aqui em cima, assim, ó. Ficava com ele assim. Não queria ver, não queria olhar, não queria pegar, não queria nada. Tomava banho, secava mais de olho fechado que aberto para não ver o que foi, enquanto já está fazendo o tratamento. Não vê. Faz o coquinho, parte. A hora de começar a fazer efeito, você tira o coquinho. Tratamento bom é isso, ó, o cabelo tá lindo. Nós vamos... Eu continuo tomando os aminoácidos pro resto da vida. Não pode parar. Tá aí o segredo, isso é o segredo, isso é importante. Eu vou ter que cuidar pro resto da vida. Porque isso, as pacientes falam, eu vou tratar por quanto tempo? Eu tô virando pro resto da vida, refém do tratamento. Não é refém, a gente tem opção. Sim. E tem que tratar sempre. Quem tem pressão alta não tem que tomar remédio para pressão alta toda a vida? Então, cabelo diabético, tudo. Olha... Esse assunto, vou falar um negócio. Tem que agradecer a dermatologista doutora Carla Bortolotto, sempre queridíssima, excelentes explicações. Então, notou, procure ajuda, porque tem tratamento, gente. Isso é o mais... Isso você tem que saber, você tem que sair com a sua consciência tranquila. E agradecer a queridíssima psicóloga Lisandra Arita. Tem aqui um Instagram, né, que é o seu, @Lisandra Arita, tudo junto. Para quem quiser saber mais do seu trabalho, no site lisandraarita.com.br e descobrir mais a respeito dessas meditações e dessa mudança do foco. Obrigada, meninas. Obrigada, a diretora Carol, já me deu milhões de broncos, porque assim, junta a mulherada, a gente fala, não tem como. Obrigada, muito obrigada. Prazer sempre.